A gente vai falar aqui de uma figura famosa, que foi muito famosa em sua época, e também acabou virando notícia, é notícia até hoje, porque acabou virando lenda. Não só porque foi uma pessoa famosa, mas porque continuou tendo aparições desse cidadão depois de morto, e existe até uma teoria do porquê disso, e eu vou explicar para vocês. O nome dele é Carlos Gomes, e ele foi um maestro. Negócio de ópera, esse tipo de coisa assim. Na época ele ficou muito famoso. Vou até ler um pedacinho para vocês entenderem aqui. Nascido em Campinas em 1836, o maestro Carlos Gomes, autor da ópera O Guarani, foi considerado o maior compositor de ópera das Américas. Ele chegou a conhecer o imperador Dom Pedro II no Rio de Janeiro, e Dom Pedro acabou até custeando, financiando os ensinos dele lá, os estudos dele no Conservatório de Milão, na Itália. Então, assim, ele foi um cara que ficou muito famoso, né? Hoje, eu que não entendo nada de ópera, nunca ouvi falar desse cara, mas ele foi muito famoso na época, tem, né, homenagens a ele em vários lugares e tal, enfim. O que que acontece? Qual que é o problema? Esse cara nasceu em Campinas. Só que na época, ainda existia muita gente racista. Fazia pouco tempo que a escravidão tinha sido abolida. E ele era mestiço. Então ele nasceu em Campinas e ele sofria muito preconceito na cidade natal dele, principalmente da aristocracia ali, que eram escravagistas ainda. Então nessa época você não tinha mais a escravidão como era, já tinha sido abolida. Só que os negros, eles tinha aquela coisa da exclusão social, não eram respeitados. Se a gente tem racismo até hoje, imagina naquela época, né? Que tinha acabado de acontecer ali a libertação e tal. Enfim, acontece que, por conta da etnia dele, ele não era reconhecido, o trabalho dele não era reconhecido. E aí ele saiu de Campinas, ele foi para Santos, depois foi para o Rio, depois foi parar lá na Itália, ele fez um rolê todo. E uma coisa que ele sempre deixava claro para todo mundo, conforme ele foi, né, ganhando fama, foi conseguindo ali crescer na carreira dele, ele sempre dizia que ele não pisava mais na cidade dele nem morto. Nem morto ele não queria estar lá. E aí, quando foi em 1896, ele estava com 60 anos e ele teve um câncer na língua e veio a falecer. Nisso, ele estava morando, foi enterrado em Belém do Pará. Só que um tempinho depois que ele foi enterrado lá, as autoridades de Campinas reclamaram o corpo. É claro, porque agora o cara ficou famoso, agora a gente aceita ele, entendeu? Aí reclamaram o corpo. E aí pediram o corpo do homem, e aí a galera foi lá, exumou ele em Belém e trouxe o corpo de volta para Campinas. Só que, ao que parece, o fantasma não gostou nada disso. Ele deixou bem claro que ele não queria voltar para lá. E aí trouxeram o corpo dele de volta. E aí, quando ele veio, ainda não tinham de enterrar o homem. Que eles iam fazer um lugar específico para colocar ele lá, só que não estava pronto. E aí não estava pronto, eles fizeram o quê? Pegaram o corpo do cidadão e colocaram dentro de um jazigo, que era o jazigo mais suntuoso da cidade. Ou seja, pertencia a uma família muito rica. Que era justamente as pessoas, né, as famílias, a classe social que ele não se dava bem. E aí ele virou o fantasma mal-humorado da cidade. Porque várias pessoas começaram a ver ele saindo, via o homem saindo do cemitério à noite e resmungando, batendo os pezinhos. Sabe assim? Tipo, virou o fantasma mal-humorado. E aí todo mundo acredita que isso aconteceu porque ele não queria ter voltado para Campinas e muito menos ser enterrado com a elite ali e tal, que os caras não respeitaram ele, não reconheceram o trabalho dele. Ele cansou de falar torto e à direita para todo mundo que ele não pisava mais naquela cidade e botaram ele lá dentro junto. E o fantasma não gostou. E depois de um tempo, eles construíram lá, ficou pronto um monumento funerário. Tipo, tem uma estátua dele e tem um lugar ali onde enterraram o corpo. Colocaram isso no centro da cidade lá. E aí, depois que transferiram o corpo dele para esse tal desse monumento, é um monumento histórico. Eu vou colocar a foto na edição.
que tá lá em homenagem a ele, pela carreira dele. Aí os avistamentos meio que não terminaram, mas diminuíram, acalmou. É como se tivessem dado um sossega-leão no fantasma, entendeu? E o que eu achei mais interessante nessa história é que diz que ele aparece em mais de um lugar. Ele não só continua sendo visto, às vezes, né, perto ali do monumento, às vezes perto da tumba onde ele ficou, mas também lá no outro lugar onde ficou o piano, todo lugar que esse homem passou, o pessoal vê o fantasma dele, você acredita? Isso é novidade. Tudo, tudo. Tem um busto dele, não sei onde, que parece que tem avistamento desse homem também. Ele aparece em todo lugar, esse fantasma, gente. Tem várias histórias. Mas esse em particular, de Campinas, de quando ele voltou e foi enterrado lá no jazigo lá da família, da outra família, não sei o quê, parece que tem muitos. Que muita gente ali da região foi entrevistada dos moradores e muita gente realmente viu. Principalmente antes de erguerem a estátua lá, o monumento em homenagem a ele. Que coisa, né? Esse é o fantasma vingativo. Acho que nem vingativo, porque ele não fez nada, né, perigoso, assim. Mas, tipo, mano, inconformado. Fantasma inconformado. Como que vocês me trazem de volta? Que absurdo. Eu falei que eu não queria. Inconformado, fantasma.